A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus nos abençoe nesse dia. Vamos dar início à nossa aula da EBD, lição de número 12, que tem o título Os Mistérios dos Atos de Deus. Dando seguimento ao livro de Eclesiastes, nós vamos estudar hoje e refletir sobre o capítulo 7 até o capítulo 12, dando seguimento à aula que o pastor Glaucio deu na última semana. O objetivo da nossa lição é compreender que um dos mistérios de Deus é que as mesmas coisas acontecem aos justos e aos injustos. Entender que nossas escolhas de hoje determinarão o nosso futuro e a eternidade. Encarar as coisas boas e ruins como sendo parte da vida. Ser sábio em utilizar a seu favor a sabedoria que vem de Deus. Nós vamos trabalhar nossa lição lendo alguns trechos da Bíblia aqui que eu separei. Vamos fazer reflexões, tá? Você vai precisar, pegue agora, um bloco para anotações e a sua Bíblia para acompanhar a leitura, tá ok? Não vamos ler todos os versículos, senão a aula ficaria muito extensa, mas vamos ler alguns principais e fazer algumas reflexões em cima desse versículo. Lembrando que esse livro atribui-se a autoria, historicamente e tradicionalmente, a Salomão, ou a um dos seus sábios, que compilou todos os provérbios de Salomão, a sabedoria de Salomão, num tempo futuro após a vida de Salomão. Temos essas duas linhas teológicas, mas historicamente e a linha mais clássica é que Salomão seja o autor desse livro e seja o sábio ao qual se refere Eclesiastes. Então nós vamos estudar em mente que Salomão é o autor, podendo ter alguma discrepância de algum teólogo ou outro. Você precisa saber dessa informação. É importante também saber que o contexto do livro de Eclesiastes não é um livro teológico, ele é um livro filosófico. O objetivo de Eclesiastes é trazer para nós reflexões a respeito da nossa vida, a respeito das coisas que acontecem na nossa vida, coisas corriqueiras, coisas comuns, e que nós às vezes nos pensamos e não temos resposta. E o livro traz 3 ciclos. O primeiro ciclo fala sobre o trabalho, sobre as atividades cotidianas. O segundo ciclo ele vai falar sobre o trabalho do homem em comparação às obras de Deus. E o ciclo 3, que é o que eu vou abordar aqui, que trabalha da segunda metade do livro até o final, a sabedoria do homem em comparação com a sabedoria de Deus, que é infinita, a sabedoria limitada do homem em comparação com a sabedoria infinita de Deus. É o ciclo que nós vamos trabalhar. O texto áureo da nossa lição está em Eclesiastes 9:2 e diz o seguinte: todos partilham de um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não oferece. O que acontece com o homem bom acontece com o pecador. O que acontece com o que faz juramentos acontece com quem teme fazê-los. Ou seja, uma das grandes questões que vira e mexe nós nos perguntamos é por que as coisas ruins acontecem a pessoas boas? Por que às vezes parece que o ímpio, a pessoa ruim, má, a pessoa que não segue a Deus e não obedece os mandamentos de Deus, ela prospera? É uma questão que o sábio vai trazer, que traz o nosso entendimento, que nós precisamos entender primeiro. Mateus também, no Novo Testamento, ele cita que o sol nasce para todos, quando ele faz uma analogia sobre amar o teu inimigo, que é fácil amar quem te ama. O reino de Deus ele não se importa com a prosperidade humana. Então, às vezes, nós temos essa dificuldade de pensar que, por sermos cristãos, e infelizmente algumas denominações pregam isso, que você sendo cristão, você vai ser bem sucedido em tudo, você vai ter dinheiro, você vai ter fama e etc. E não é isso que Deus nos garante. Deus nos garante que nós vamos ter a companhia dele, do Espírito Santo, o livramento, a boa mão dele. E tudo aquilo que nós plantarmos, certamente colheremos. Então nós precisamos ter essa consciência que o reino de Deus ele não vai se constituir em propriedades, em bens materiais, ou não se mede a espiritualidade de alguém, o relacionamento de alguém com Deus, através do que ele tem ou do que o sucesso que ele tem no seu negócio. Isso é importante que nós tenhamos em mente. Outra coisa importante desse fato, que muitas das vezes nós deixamos passar, é que para que haja justiça, para que o Senhor Deus seja justo e para que naquele dia do julgamento ele possa trazer a justiça dele plena, porque a nossa justiça é falha, é como trapos de imundícia, assim diz a palavra do Senhor, ele precisa dar condições iguais para todos. Então o sol nasce para todos, a chuva vem para todos, e a Bíblia ela tem todo esse contexto de igualdade de circunstâncias, porque a humanidade toda é pecadora, a humanidade toda decaiu com a queda adâmica, nós herdamos isso, e nós temos condições iguais de vida. Porém,
Hoje nós temos a revelação de Jesus Cristo e temos a opção de caminhar com Jesus e ter a nossa vida totalmente dirigida por Ele. Porém, a nossa vida ela não se limita e ela não visa as coisas daqui desse momento, elas visam as coisas da eternidade. Por isso que nós não podemos ter essa visão mundana, porque aqui nós somos forasteiros, a palavra do Senhor diz. E também, o verdadeiro cristão ele deve agir segundo Cristo em todas as circunstâncias, seja no momento de bonança, seja no momento de dificuldade. E eu trago na memória dos irmãos, lembre-se de Jó, quando o próprio Satanás chega ao Senhor Deus e fala: Senhor, claro que Jó é justo, é um homem bom, íntegro, porque o Senhor não toca nele, ele tem uma vida boa, estável, ele é próspero. E o Senhor permitiu que tudo aquilo acontecesse com Jó. O livro de Jó foi o embasamento bíblico das nossas últimas lições da EBD. E você vai se lembrar, e Jó passou toda aquela dificuldade e conseguiu glorificar o nome de Deus, que mesmo no momento que ele não houve prosperidade aos olhos humanos, no momento que ele perdeu tudo, ele continuou fiel, e isso foi o que deu de ensinamento para nós, que nós precisamos ser fiéis a Deus, independente das circunstâncias que o mundo nos cercam e tudo aquilo que nós vemos aqui. Precisamos entender que o que nós queremos para a nossa vida, nós precisamos nos esforçar. Lembre-se, aquilo que você plantar, você irá colher. Então você precisa ter isso em mente. Não atribua a relacionamento com Deus com prosperidade ou bens materiais. Isso é muito perigoso. Vamos avançando no capítulo 7, né? O início do nosso embasamento bíblico, que vai do capítulo 7 ao capítulo 12. São poucos versículos, leia em casa. Tá? A partir agora desse momento, pode ser que apareça essa imagem na sua tela. Essa imagem com um relógiozinho simboliza uma pausa. Aonde que você está vendo esse vídeo? Mesmo que a aula seja à distância, pause o vídeo e faça uma reflexão sobre aquilo que está sendo discutido, sobre o versículo que está sendo proposto. Tá ok? Vamos ler lá Eclesiastes, capítulo 7, versículos 1 e 2. Um bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Estranho para nós entender essa passagem. Como que pode a morte ser melhor do que a vida? É melhor ir na casa de onde está tendo um sepultamento do que onde está tendo uma festa. Primeiro ponto que, como eu disse, é um livro filosófico, então você precisa, irmão, refletir um pouco. Tá? Então, após essa minha leitura, vai aparecer aquele símbolozinho do relógio. Pare e reflita no que eu disse na leitura desse versículo, leia ele novamente e veja se você não vai conseguir concordar comigo. O cristão, no primeiro momento, por que o autor, o sábio, ele diz que é melhor estar na casa que tem luto? Porque a morte para nós cristãos, ela não é motivo de medo. A morte é um motivo até de alegria. O apóstolo Paulo diz que o morrer para ele é luto, né? Quando ele fala lá suas cartas aos Filipenses. E nós precisamos entender, porque quando morrermos, vai ser o início da eternidade para nós. Quando morrermos, vai ser o encontro com o nosso Salvador. E o início da eternidade, onde não haverá mais pranto, nem dor, nem dificuldade. E nós vamos estar vivendo em plena comunhão com o nosso Senhor. Então a morte para nós não é algo ruim. Na verdade, indica o final de uma jornada. E o sábio aqui ele quer trazer reflexão de que a vida ela vai ser importante. Tudo que você fez na tua vida, e depois ao longo aqui dos capítulos nós vamos conseguir discutir, estudar isso um pouco melhor, que o que você fez na sua vida ela vai te levar a um destino final após a morte. E o autor aqui ele compara momentos que a vida é muito curta em comparação à eternidade. Então é por isso que ele fica feliz e por isso que ele faz essa analogia, que no primeiro momento parece um pouco estranha para nós, mas que faz todo sentido. O final da jornada é onde você vai ser premiado. Ao final de cada corrida é onde você vai receber o prêmio pelo seu desempenho nessa corrida. Então é essa analogia que o sábio Salomão aqui está fazendo nesse livro, Eclesiastes, para que nós venhamos refletir. Então que você pare e reflita um pouco, que verdadeiramente faz sentido. A morte para nós é o início da vida com Cristo e o final de uma jornada. Então é por isso que ele dá toda essa ênfase e parece estranho no primeiro momento para nós. Prossigamos então, vamos ler Eclesiastes, capítulo 7, versículo 13 e 14, que diz assim: Considere o que Deus fez, quem pode endireitar o que ele fez torto? Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins,
considere, Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Mas aqui uma passagem muito interessante e que nós podemos levar em consideração aqui o conceito de livre-arbítrio, né? Muito falado, eu falo com meus alunos na minha classe, que esse conceito de livre-arbítrio, dentro do meu entendimento, tá? Ele tem uma dificuldade de entendimento, que é a qual? Nós não temos livre-arbítrio, porque o sentido da palavra arbítrio, quando você vai ver no dicionário, é livre juízo, quando na verdade nós não temos isso. Nós temos, eu, Vinícius, né? Prefiro chamar de livre agência. Nós temos o poder de agir dentro dos limites impostos por Deus. E é por isso aqui, que no versículo que nós acabamos de ler, ele falou, quem pode endireitar o que Deus fez torto? E quando os dias forem bons, aproveite-os, mas quando forem ruins, considera. Deus faz tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Ou seja, a volatilidade da vida, ela deveria causar em nós essa reflexão que nós não temos controle sobre as coisas. E que é importante, e o autor ele vai seguir, né, nessa linha, porque eu estou pegando versículos, parte dos capítulos, para que a lição não fique muito longa, mas ele está trazendo todo um sentimento, uma reflexão para nós, de que nós não temos controle sobre nada. Então ele diz, aproveite os momentos bons da sua vida. É importante, usufrua desses dias bons. Mas quando o dia mau vier, você também esteja preparado, porque você não sabe como será o teu dia de amanhã. Isso é uma realidade. Nós vivemos essa realidade todo o nosso santo dia, nós vivemos essa realidade. Precisamos estar muito atentos a esse tipo de situação. É importante estarmos conscientes de que Deus tem um pleno poder na nossa vida. Deus tem pleno poder. Vivemos nos dias difíceis, né, nessa crise toda aí de coronavírus, né, dessa pandemia, e tudo aconteceu muito rápido. Nós estávamos todo mundo bem, vivendo as suas vidas, quando de repente nos deparamos com essa pandemia mundial afetando e mudando a rotina no mundo inteiro. Isso é mais uma prova de que nós não temos controle de nada. Nem as grandes potências, nem os grandes governos, nem os países mais ricos, todos estão suscetíveis e todos estão sofrendo essa crise. Então nós precisamos entender, e aqui o autor chama a nossa atenção para isso. Cuidado, Deus tem o controle de tudo, a vida não está sob o nosso controle, embora nós queiramos, muitas das vezes, achar que está. Avançando para o capítulo 7, versículo 16 ao 18, que diz assim, não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruir-se-á a si mesmo. Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? É bom reter uma coisa e não abrir mão de outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Aqui o autor ele fala e agora nós vamos começar a montar um quebra-cabeça de raciocínio lógico, né? Ele fala das circunstâncias da vida que estão fora do nosso controle. E agora ele fala da importância do equilíbrio, da importância que nós precisamos ter em ter uma vida equilibrada. Lembre-se que o fruto do Espírito, um dos frutos do Espírito é temperança, né? Equilíbrio, você nem ser demasiadamente alguma coisa, nem de menos outra. Então é muito importante na vida do homem, o sábio aqui passou um tempo analisando, que é a temperança, o equilíbrio. Por isso que fala, cuidado, se você, como eu disse, é um livro filosófico, ele não tem, o livro de Eclesiastes, ele não é muito teológico em si, ele não é um livro profético, né? Ele não é um livro de oráculos do Senhor, ele é um livro de reflexão, ele é um livro filosófico, que faz isso conosco, como um homem, à luz de Deus, fez uma reflexão sobre a vida e compartilhou essa reflexão com as pessoas que temem a Deus. Lembrando que no livro de Eclesiastes, Antigo Testamento, o Senhor Jesus ainda não tinha se revelado na plenitude. Então eles tinham um conceito ainda um pouco limitado. Mas a analogia do sábio se aplica totalmente aos nossos dias. Então nós precisamos entender que não estamos no controle e que Deus exige de nós, pede de nós e nos orienta a termos o que? Equilíbrio e temperança na nossa vida. E avançando para o final do capítulo 7, que diz assim, no Eclesiastes capítulo 7, 28 e 29, que diz o seguinte, durante essa minha busca que ainda não terminou, entre 1000 homens descobri apenas um
que julgo digno, mas entre as mulheres não achei uma sequer. Assim cheguei a esta conclusão: Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Duas coisas importantes, uma que eu esqueci de falar no início da nossa aula: eu estou usando a tradução NVI, Nova Linguagem Atualizada, linguagem de hoje, tá? NTLH, perdão, Nova Linguagem dos dias de hoje. Fica mais fácil a compreensão, já que é uma aula online que vai abranger toda a igreja, então fica mais fácil, tem palavras mais do nosso dia a dia, fica um pouco melhor de nós interpretarmos a Bíblia assim. Por isso que eu estou usando essa tradução. E primeira coisa, antes que as mulheres já comecem a ficar nervosas, se você ler o capítulo 7 todo, você vai ver que nos versículos anteriores, o sábio está fazendo uma analogia, uma comparação entre a mulher e a insensatez. Então ele atribui a insensatez as características como se fosse uma mulher. Nada mais é do que uma simbologia para facilitar o entendimento. Por isso que ele diz que numa mulher não achou nenhuma justa sequer, e no homem ele achou. Tá? Então foi só uma analogia que o autor fez para como se a mulher representasse a loucura da insensatez. Tá, ok? Deus nos fez justos, obviamente. No início de tudo, antes da queda adâmica, né? Nós éramos justos, caminhávamos com o Senhor, diariamente Ele vem até nós, Gênesis, todos conhecem. E nós, pela nossa ignorância, nos deixamos levar. Eu digo nós porque às vezes nós temos esse mau hábito de colocar a culpa em Adão e Eva. Mas aí eu te pergunto, e aí eu vou até colocar aqui aquele reloginho para a gente refletir. Se fosse você no Éden, você acha que você não cairia? Você acha que você não iria cair na lorota da serpente? Na lorota de Satanás? Algo para a gente refletir. Reflita um pouco sobre isso. Porque muitas das vezes nós colocamos a culpa em Adão e Eva e falamos como se eles fossem pessoas totalmente inescrupulosas, mas como na verdade não. Nós também, eu acredito que a humanidade em si, qualquer um de nós, vivendo no contexto que nós vivíamos, imagine você ter proximidade com Deus, falar pessoalmente com Deus todos os dias. Você acaba correndo o risco, como Satanás, de se envaidecer, de se achar igual a Deus ou até melhor do que Deus. E quando a serpente vem e traz aquela oferta para Eva, e Eva cai e em seguida Adão, nada mais era do que o homem não tendo consciência de que ele era criatura e de que o Senhor era criador. Então, o Senhor nos fez justos, mas nós nos perdemos e caímos. E todas essas dificuldades que o sábio está trazendo da analogia da vida comum, usando fatos cotidianos, reflete em nós. Tudo aquilo que plantares, certamente colhereis. É o que está acontecendo. Adão e Eva plantou, nós herdamos esse pecado e vivemos uma vida cheia de dificuldades, porque não foi esse o plano que Deus fez para nós. Deus não tem prazer no nosso mal, Deus não tem prazer na dificuldade. Deus fez o mundo para que fosse como no Éden, perfeito, aonde Ele viria ter comunhão conosco todos os dias, porém houve a queda, mistérios de Deus, e que corrobora com o que o sábio está dizendo. E vamos avançar para Eclesiastes, capítulo 8, versículos 6 e 8, que diz assim: existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa, mas o nosso grande problema é que não sabemos o que vai acontecer amanhã e não há ninguém que possa nos contar. Ninguém pode dominar o vento, nem segurá-lo. Assim também, ninguém pode evitar a morte, nem deixá-la para outro dia. Nós temos de enfrentar essa batalha e não há jeito de escapar. Mais uma vez, ele fala da nossa incapacidade de entender todas as coisas, porque a sabedoria de Deus, ela é insondável, irmãos. É incomparável, é ilimitada. Por mais que nós sejamos homens sábios, busquemos a sabedoria, nós vamos sempre esbarrar na nossa limitação humana. A sabedoria humana, ela nunca vai se comparar de Deus. Então, às vezes fica difícil realmente entender, ainda mais no contexto do Antigo Testamento, que o Senhor Jesus não veio, né? E o Espírito Santo não habitava. Agora o Espírito Santo habita em nós, o Senhor está em nós, o Senhor Jesus Cristo, nós conseguimos ter sabedoria através dele. Vamos falar disso um pouco mais à frente. Nós precisamos entender essa limitação.
E precisamos entender que a sabedoria de Deus, as ações de Deus, os atos de Deus são incompreensíveis em alguns momentos. E mais à frente vamos falar um pouco mais sobre essa questão de ser incompreensível. E precisamos enfrentar a nossa vida, como diz a palavra de Deus. Basta cada dia o seu mal, como também a palavra diz. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Né? Precisamos entender que a vida ela é uma jornada que nós precisamos viver. E que, como o Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, somente esforça-te. Então, a vida é uma jornada que muitas das vezes você pode não entender. E que eu também posso não entender algumas circunstâncias. Mas precisamos buscar em Jesus Cristo a sabedoria. E precisamos ter a fé de que o Senhor está no controle de tudo e Ele é soberano e Ele não deseja o nosso mal. E precisamos também entender e enfrentar essa jornada. Com cara, com coragem, com ânimo, com garra, com força, avançando a cada dia vivendo a nossa vida, porque a nossa vida é a corrida, é a jornada que Deus deu para cada um de nós. E avançando no capítulo 8, no versículo 14 e 15, que diz o seguinte: mas isso não tem sentido. Veja o que acontece no mundo. Muitas vezes os bons são castigados e não os maus, e os maus são premiados e não os bons. E é o que digo, isso também é ilusão. Por isso estou convencido de que devemos nos divertir, porque o único prazer que temos nesta vida é comer, beber e nos divertir. Podemos fazer pelo menos isso enquanto trabalhamos durante a vida que Deus nos deu nesse mundo. Avançando agora, 16 e 17. Todas as vezes que tentei me tornar sábio e entender o que acontece neste mundo, compreendi que a gente pode ficar acordado dia e noite e mesmo assim nunca será capaz de entender o que Deus faz. Por mais que a gente se esforce, nunca entende. Os sábios podem dizer que conseguem compreender, mas na verdade eles também não entendem. A justiça de Deus pode ser incompreensível para nós, porque o nosso sentido de justiça está muito aquém do verdadeiro sentido de justiça. Como eu disse antes, eles não entendiam porque Cristo ainda não havia se revelado. E a palavra de Deus, ela diz lá em Tiago 1,5, que eu vou ler para vocês, não vai aparecer aí no vídeo, mas eu vou ler aqui para vocês. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhes será concedida. O sábio sem Jesus não é ninguém. Aquele sábio temia Deus, sábio de Eclesiastes, o próprio Salomão, né? Acreditamos que ele que escreveu esse livro, tradicionalmente, ele tinha Deus, mas ele não tinha plena revelação. Hoje nós temos um privilégio em comparação a Salomão. Nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo habitando em nós, que é o nosso ajudador, e a livre acesso ao Pai, através de Jesus Cristo, através da oração. E como aqui Tiago registrou na sua palavra, aquele que não tem sabedoria, busque em Deus essa sabedoria que lhe dá livremente. Então hoje nós temos um contexto de relacionamento e acesso a Deus muito maior do que no contexto de Eclesiastes. E precisamos aprender a aproveitar esse contexto. Então, nós muitas das vezes nos acomodamos com a resposta da vida e muitas das vezes não nos empenhamos em buscar ao Senhor Jesus e através dele receber esse entendimento e a sabedoria, para que essas questões não venham mais nos causar aflição. E é isso que o autor naquela época não poderia entender, porque ele ainda não tinha Cristo, mas hoje nós temos o Senhor Jesus Cristo e temos a revelação plena. Então, meus irmãos, sempre busquemos a sabedoria que vem de Deus, através da oração, através de seu Filho Jesus, através do Espírito Santo que habita em nós e através da nossa vida devocional de obediência à palavra de Deus. Avancemos então para Eclesiastes 9:10, que diz assim: tudo que você tiver de fazer, faça o melhor que puder, pois no mundo dos mortos não se faz nada, e ali não existe pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria, e é para lá que você vai. Irmãos, muito importante essa sabedoria, me traz um pensamento de Mário Cortella, né? Um filósofo brasileiro, né? Da atualidade, muito conhecido, um homem que tem grande sabedoria, e ele diz o seguinte: faça o melhor possível, até que seja possível fazer melhor ainda. É o que o é o que o sábio está dizendo aqui em Eclesiastes. Tudo que você tiver, faça melhor, porque depois que morrer, não há possibilidade de fazer. Então, nós temos somente esta vida para fazermos da melhor maneira possível. A nossa vida é muito curta, irmãos. Às vezes, permitimos
que as circunstâncias da vida nos deixem entristecidos e às vezes nós não fazemos o melhor. Nós precisamos fazer o melhor, porque mais à frente, quando nós formos terminar essa lição, o sábio deixa uma palavra muito interessante, que no final dessa lição nós vamos voltar nesse ponto. Mas é importante que você faça, porque o tempo de fazer é agora. Então, seja em qual empreendimento você estiver, seja no seu trabalho, seja na vida eclesiástica, seja no seu trabalho na igreja, seja no seu convívio familiar, faça o melhor possível, até que seja possível fazer melhor ainda. Porém, sem se esquecer da temperança, do equilíbrio. Isso é importantíssimo para nós, irmãos. E muitas das vezes nós deixamos a vida passar numa coisa chamada mediocridade, né? Quando alguém fala que você é medíocre, né? Muitas das vezes a gente interpreta isso negativamente. Porque medíocre nada mais é do que a pessoa que está na média, ela não é nem boa nem ruim. E ser medíocre é ruim. Então, o sábio aqui nos incentiva a fazermos o melhor possível enquanto é possível fazer. Porque um dia a morte chegará para nós e não há mais espaço para lamentação. E uma coisa que eu sempre digo na sala de aula, Deus é bom, mas Deus é justo e Deus não aceita desculpa. Deus sabe perfeitamente se era possível fazer melhor. Deus sabe perfeitamente se você deu o seu melhor durante a sua vida. E é as nossas ações nessa vida, a fé em Jesus Cristo, que vai nos dar a possibilidade de a salvação ela vem pela fé. A fé em Jesus Cristo, em obedecer os seus mandamentos, ser fiel até a morte e vamos estar com Ele. Isso vai nos garantir a salvação. A salvação é graça, é um dom gratuito que não depende de ação humana nenhuma. Porém, as nossas ações vão refletir na maneira com a qual o Senhor vai nos julgar no futuro. Porque as nossas obras serão colocadas, e as obras de palha e as obras de ouro, está lá registrado na palavra de Deus. Então é importante sim fazermos o melhor possível. Embora a nossa salvação não dependa das nossas ações, nós precisamos ter a consciência de que lá no momento de ser galardoado, no momento que nós estivermos diante do Senhor, essas obras, essas atitudes, essas ações serão sim, terão peso, não de salvação, mas terão peso na maneira como as coisas vão se dar após o julgamento. Lá em Eclesiastes capítulo 9, 18, diz assim: a sabedoria vale mais do que armas de guerra, mas uma decisão errada pode estragar os melhores planos. Quem de nós nunca fez um plano maravilhoso, mas na hora de executá-lo cometemos um erro? É uma reflexão para a nossa vida, porque Provérbios diz assim: há planos que para o homem, há caminhos que para o homem parecem caminhos de vida, ou planos, mas são caminhos de morte, na verdade. Muitas das vezes nós traçamos planos, muitas das vezes nós fazemos alguma coisa e na hora de executar cometemos uma falha. E aí corrobora com o que acabamos de ler, fazer o melhor possível. Muitas das vezes a gente é muito bom em planejar, mas na hora de agir, agimos de uma maneira equivocada. E não, você pode ter o melhor plano, mas uma ação errada pode estragar o melhor dos planos, o melhor plano que existe. Então, tome cuidado. Como eu disse, é um livro de sabedoria, é um livro que faz reflexões, nos faz refletir através das situações da vida. E é um livro riquíssimo, irmãos. Leiam com atenção o livro todo de Eclesiastes, são apenas 12 capítulos, muito tranquilo de ler. E é um livro que fala muito ao nosso coração, porque esses ensinamentos, muitas pessoas gastam dinheiro com os chamados coach, os gurus, para que eles peguem esse conhecimento, essa sabedoria e passe para essas pessoas. E o Senhor Deus nos dá de graça através da sua palavra. Então precisamos aproveitar melhor o instrumento, conhecer melhor a palavra de Deus, porque isso vai ser vida para nós, vai ser sucesso para nós, vai ser algo muito bom para a nossa vida, irmãos. E agora pulando para o capítulo 10, avançando para o versículo 11, não adianta nada você saber encantar cobras se deixar que uma delas te morda. Mais uma vez, do que adianta você saber o que é errado e errar? Muitas das vezes a gente vive a nossa vida assim. Acho que diariamente a gente acaba fazendo isso. Você sabe o que é errado, sabe que não deve fazer, mas você faz. É o que o sábio está dizendo. Não adianta você saber
encantar cobras se deixar que uma delas te morda. Não adianta você saber como agir se você não agir da maneira que você sabe que tem que agir. E parece ser tão lógico, mas se nós pararmos para refletir um pouco na nossa vida, nós vamos ver que nós fazemos isso constantemente. Sabemos encantar as cobras, mas deixamos que elas nos piquem. No versículo 15, ele diz assim: somente um homem muito tolo, tão tolo que nem consegue encontrar o caminho de casa, se esgota de tanto trabalhar. Talvez aqui um dos males do século, parece muita gente, muitas das vezes, encara isso como até uma qualidade. Nossa, ele trabalha demais. Nossa, ele passa muito tempo no trabalho. Irmãos, mais uma vez, este livro ele está conectado. A sabedoria, como nós vimos lá, da temperança, do equilíbrio, ela precisa ser aplicada em tudo na nossa vida. Então é tolice. E agora, nesse momento especial que nós vivemos, né, de calamidade pública devido a esse vírus, nós vemos agora que o nosso trabalho não é tão importante. Muitas das vezes negligenciamos a nossa vida de oração, a nossa família, os nossos filhos, os nossos amigos, por querer trabalhar demais. E agora, um vírus que veio rapidamente está obrigando todos nós a ficarmos em casa. E aí eu te pergunto, o que adiantou? A sua empresa ela pode fechar, infelizmente. Vamos orar a Deus para que isso não aconteça. O seu trabalho ele vai continuar, você estando lá ou não. Esse momento difícil, eu conheço muitas pessoas no meu cotidiano que têm essa dificuldade. Então esse é o momento de nós refletirmos realmente aonde está a nossa prioridade. E muita gente coloca a prioridade no seu trabalho, acima de coisas muito mais importantes que o trabalho. Você precisa trabalhar sim, precisa ser um excelente profissional. A Bíblia exige isso de você, testemunho de cristão. Mas você precisa ter equilíbrio. Você precisa saber que você também tem uma família, que tem a obra de Deus, que tem a sua vida social, tem os seus amigos verdadeiros e que você precisa buscar um equilíbrio na sua vida. Então esse momento de paralisação obrigatória, se você tem essa dificuldade, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia está dizendo que você é um tolo. Se você trabalhar demasiadamente, pare para refletir um pouco. Vou botar aqui o reloginho para você refletir um pouco, mas pense sobre isso, porque é sério. Muitas famílias, muitos casamentos se desfazem por conta de pessoas que acabam trabalhando demais, dão muita atenção ao trabalho, pouca atenção em casa. Eclesiastes, capítulo 11, e versículo 4, avançando um pouquinho mais, diz assim: quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará nem colherá nada. E aí entra os dois extremos. O sábio acabou de falar de quem trabalha demais e agora daquele que trabalha de menos. Ou seja, ele fica esperando as condições perfeitas de temperatura e pressão, vamos assim dizer, para que ele possa fazer alguma coisa, para que ele possa se movimentar. E isso se aplica em todas as áreas da nossa vida. Muita gente não lê a Bíblia, não vai evangelizar, não vai fazer obra de Deus, porque está esperando alguma coisa melhor, está esperando terminar não sei o quê, está esperando não sei o quê. Muitas das vezes você não inicia uma nova carreira, um novo trabalho, porque você está esperando alguma coisa. Muita gente espera e nunca realiza. Quem espera as condições perfeitas pode acabar correndo o risco de não realizar nada. Então aqui nós precisamos ter equilíbrio, mais uma vez. Nem ser exagerado demais no nosso trabalho e nem também ser demasiadamente prolixo ou procrastinador, ficar esperando, né, sempre as condições perfeitas para que você faça alguma coisa. Cuidado, irmãos, isso também pode ser uma dificuldade na sua vida. Avançando um pouquinho mais, chegamos no último capítulo, capítulo 12, versículo 13 e 14, que diz assim: de tudo que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo que fizermos, até daquilo que fizemos em segredo, seja o bem ou seja o mal. E aqui, os dois últimos versículos de Eclesiastes, como eu havia dito a vocês, ele vai nos trazer uma reflexão muito importante. De tudo que nós falamos aqui, de toda a sabedoria que o sábio compilou aqui nesse livro de Eclesiastes, ele diz que a conclusão é que
tema e obedeça a Deus e aos seus mandamentos. Hoje, lembremos que Jesus disse: aquele que tem meus mandamentos e os guarda é o que me ama. Obedecer a Deus é prova de amor a Ele. Obedecer a Deus é garantia de uma vida melhor para nós. Obedecer a Deus é a garantia que nós vamos estar com Ele na eternidade. Então, vimos aqui um livro cheio de sabedorias para a nossa vida, em todos os aspectos. Um livro excelente, de sabedoria extrema, mas que no final de tudo, esse homem muito sábio, acredita-se que Salomão seja autor desse livro. E a Bíblia diz que Deus deu sabedoria a Salomão que não daria mais a nenhum outro homem. Então eu posso garantir que a sabedoria de Salomão é a maior e nunca mais haverá um homem tão sábio quanto Salomão, com exceção de Jesus Cristo, que é o homem, 100% homem, 100% Deus, que obedecer a Deus e guardar os mandamentos. Irmãos, precisamos entender que a vida, ela muitas das vezes, como nós vimos aqui, ela vai ser difícil de entender. Situações vão ser difíceis de compreender. Mas que de tudo que nós podemos aprender nessa vida, de tudo que nós podemos estudar, buscar conhecimento, o mais importante é temer a Deus, obedecer os seus mandamentos. E agora, no nosso tempo, temer a Jesus, que é o Deus, agora na revelação plena. Porque um dia todos nós estaremos diante do Senhor e todos nós prestaremos conta ao Senhor daquilo que fizemos em público e daquilo que fizemos em privado, como aqui diz a palavra. Então, que na reflexão dessa aula, um livro de sabedoria, você possa lê-lo mais uma vez na sua casa com calma, que você possa refletir verdadeiramente, aproveitando esse momento de dificuldade, esse momento onde nós estamos em quarentena, isolamento social. É um momento muito oportuno para que nós possamos refletir nas coisas da vida e chegarmos à conclusão de que ao final de tudo a vida só vale a pena se o Senhor Jesus for o nosso alvo, se a vida eterna for o nosso objetivo, como o sábio disse aqui, que a melhor parte da vida é a morte. Nós precisamos viver visando a eternidade, porque é lá o nosso destino. Aqui nós somos forasteiros, mas a nossa verdadeira pátria está nos céus com o Senhor Jesus Cristo. Precisamos viver uma vida visando a eternidade, não uma vida que visa momentos somente nessa terra. Como diz o apóstolo Paulo, ele seria o mais miserável dos homens se esperasse do Senhor somente aqui nessa terra. Então, que nós possamos refletir nessa aula. Foi um prazer estar aqui com vocês. Quero te convidar já de antemão, nosso site que acabou de sair do forno, vá lá, conheça o nosso site, pibpadremiguel.com.br, Instagram, @pibpadremiguel, Facebook, @ibpadremiguel, está aparecendo aí na sua tela agora. Se você tiver alguma dúvida, se não ficou muito claro alguma coisa aqui, poste nos comentários desse vídeo, fale com o seu professor da EBD, mande uma mensagem direta para mim ou bote aí nos comentários que nós vamos estar respondendo, tá ok? Essa aula já vai estar disponível lá no nosso site, os links vão estar nas nossas redes sociais e estamos aqui às ordens. Peço que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um excelente estudo de Eclesiastes e até a próxima, que Deus nos abençoe. Um grande abraço, fiquem com Deus.